Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Mais um lado bom da sexta-feira, que sexta-feira é dia de conversar com ele, nosso querido Rodrigo Aidar, fechando a semana sempre com pensamentos aqui inusitados, né, nos ajudando a entender um pouco melhor do que acontece aí Brasil afora, mundo afora às vezes também. Rodrigo Aidar, seja muito bem-vindo dessa vez para falar sobre quem manda, né? Quem manda, quem desmanda, se o governo local tem autorização para mandar na população, se isso cabe ao presidente da República, abre e fecha, isolamento, muitas discussões sobre esse assunto. Não, Aidar, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Débora, boa tarde, Pablo, boa tarde aos ouvintes. É sempre bom é sempre muito boa a recepção que vocês fazem comigo, viu? Fico feliz. É porque é verdadeira, é de fato verdadeira. A gente fica aqui ouvindo, aprendendo, é muito bom te ouvir, meu cara. Isso aí. Além de tudo, são generosos. Obrigado mesmo. Mas, Débora, é isso. O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar decretos que impõem medidas restritivas sanitárias em 3 estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná. Há 2 meses, o presidente fez um pedido muito semelhante ao mesmo Supremo Tribunal Federal, que atacava decretos de outros 2 estados, Bahia e Rio Grande do Sul, e também do Distrito Federal. A ação que foi ajuizada faz 2 meses, ela foi mandada para o arquivo pelo ministro Marco Aurélio por uma questão técnica, porque o presidente da República assinava aquela ação sozinho. E o ministro mandou para o arquivo porque o presidente não pode, ele mesmo, entrar com a ação. Existe um procedimento, um rol de legitimados, e um dos legitimados é a Advocacia Geral da União, que é quem fala em nome da Presidência da República. Por isso, naquela ocasião, a ação foi para o arquivo. Desta vez, a ação tem a assinatura do advogado-geral da União, André Mendonça, e do presidente da República. E essa ação contra medidas restritivas não tem a menor chance de prosperar, ou chances muito remotas de ter um resultado favorável ao governo. É praticamente nula a chance de o Supremo atender o pedido do governo federal de derrubar essas medidas restritivas impostas por governos. E por quê? Primeiro, o fato dessa ação ser praticamente nula leva a crer, e esse é o sentimento da comunidade jurídica e de ministros do Supremo também, Pablo, Débora, que essa ação foi ajuizada só para reforçar um discurso que, apesar de falso, fraudulento, é um discurso que alimenta a base de apoio do governo, de que o STF deu todo o poder a estados e municípios e impediu o governo federal de tomar medidas. O discurso é falso, mas é alimentado. E aí, eu queria tratar de 2 pontos que são um pouco complementares. Primeiro, por que as chances dessa ação prosperar são praticamente nulas? E segundo, por que esse discurso é falso? A ação não vai prosperar porque o plenário do Supremo já decidiu 2 vezes que os municípios podem sim impor medidas restritivas sanitárias, justamente por conta da falta de um comando central, de uma coordenação que parta do Poder Executivo Federal com diretrizes baseadas na ciência para enfrentar a pandemia. Essa coordenação não existe. Desde o começo da pandemia, o governo federal encampou uma atitude de confronto com estados, municípios e não tomou medidas necessárias para reduzir a disseminação desse vírus. Basta que a gente olhe números de infectados, números de vidas perdidas e as ações de hoje, cotidianas do presidente da República, que insiste em promover aglomerações e não usar máscara em espaços públicos, por exemplo. Logo, frente a essa realidade, coube aos estados e aos municípios fazer isso, colocar medidas restritivas para tentar ao menos diminuir a disseminação desse vírus. E os estados e municípios fizeram isso com a chancela do Supremo. Lá em 2020, em abril, o Supremo fixou essa diretriz de que, na omissão do governo federal, estados e municípios podem agir. 1 ano depois, ele voltou a reforçar essa diretriz ao julgar aquela questão da restrição de celebrações religiosas presenciais. Porque, na verdade, o que estava em discussão ali não era a liberdade religiosa. A liberdade religiosa nunca se questionou. O que se questionava era a reunião presencial para celebrações religiosas naquele momento da pandemia. Então, nessas 2 ocasiões, o STF repeliu o argumento de que os estados e municípios não podem agir. Ou seja, ele chancelou as medidas restritivas. E de onde vem essa chancela, Pablo, Débora, ouvinte? É da Constituição Federal. O Supremo não tirou isso da cartola. Em pelo menos meia dúzia de artigos, a Constituição Federal prevê competência concorrente para o governo federal
governos municipais e governos estaduais legislarem sobre determinados temas. Exemplo, artigo 24, inciso 12, diz textualmente o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Está na Constituição, defesa da saúde. Então, os estados são autorizados não apenas pelo Supremo, mas pela Constituição Federal a impor essas medidas sanitárias restritivas. A competência concorrente sempre existiu. Definição de horário de funcionamento do comércio é com o município, por exemplo. Desde antes da pandemia, sempre que essa questão chegava no Supremo, o Supremo decidia em favor da autonomia dos municípios, porque cada um dá conta da sua realidade local. É por isso, por exemplo, que agências bancárias têm horários diferentes a depender da região do país, dos municípios. Por quê? Porque os municípios têm autonomia de estabelecer horário do funcionamento do comércio. Logo, o Supremo, em consequência, diz que pode também impor restrições a esse horário frente a uma situação de pandemia. Sempre foi assim, isso se repete e ganha ainda mais importância nessa questão da saúde, porque são os municípios, os estados que sabem como está a evolução de ocupação de leitos e os números, se estão aumentando, se estão caindo, como estão as internações, o combate à pandemia. Então, assim, essa ação, na verdade, é mais um desperdício de dinheiro público para alimentar um discurso fraudulento e que não tem a menor chance de prosperar. Aí eu acho que é o ponto, né? O uso político desse discurso, que é justamente isso que me parece que muita gente está atrás também nesse momento. E como a gente vive num país que é preciso reafirmar coisas óbvias, também temos o Rodrigo Aidar para trazer luz a esse assunto. Aidar, bom fim de semana para você. Muito obrigado mais uma vez pela companhia por aqui e até semana que vem, viu? Até quarta, tchau. Até quarta, obrigado, gente, valeu.